Muito boa tarde. Uma palavra conclusiva, tal como está previsto. Em primeiro lugar, para manifestar o grande gosto e a grande alegria que tive de participar nestas jornadas, que, escusado seria dizê-lo, tiveram um programa extremamente rico de perspectivas, de sugestões, de partilhas, que nos provocam-nos enquanto pessoas e provocam-nos enquanto comunidades cristãs e enquanto Igreja. Não saímos daqui da mesma forma, nenhum de nós que participou. As jornadas de formação que agora encerramos inserem-se, como sabeis, no contexto do Plano Pastoral Diocesano entregue à Diocese de Coimbra para o triênio de 2013 a 2016, plano esse subordinado ao título Comunidade de Discípulos para o Anúncio do Evangelho. Estas jornadas levaram-nos a refletir sobre a catequese de adultos como meio para ajudar a ultrapassar uma das mais graves lacunas da Igreja na nossa Diocese, no nosso país, talvez na Igreja, a falta de formação cristã, e é uma citação que ontem ouvimos. As conferências que ouvimos levaram-nos a compreender o lugar indispensável da catequese de adultos para nos enraizar em Cristo, para nos fazer crescer à medida da estatura de Cristo, para nos levar a viver de forma responsável em Igreja e para nos levar à transformação do mundo e à defesa da pessoa humana. O nosso ponto de partida é sempre a fé em Jesus Cristo, único Salvador, que vem ao encontro de todo o homem para que o acolha com uma fé viva, esclarecida e capaz de conduzir a sua vida em Igreja em ordem à transformação do mundo. No meio de tantas propostas aliciantes, é necessário que façamos chegar a palavra salvadora, a proposta plena de verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo que nos ama e preenche todos os nossos vazios. O nosso ponto de partida é também o mandato do Senhor, que nos chama a viver na comunhão e a partir para fazer o anúncio a todos os povos da terra. O nosso ponto de partida é ainda a humanidade sedenta de verdade, sedenta de amor, sedenta de razões profundas para a vida, com tudo aquilo que a vida tem de positivo e de negativo. A catequese de adultos é para a Igreja de hoje. São muitas, como nós sabemos, as resistências que encontramos quando propomos a catequese de adultos à comunidade diocesana. Uma parte dessas resistências encontra-se em nós os sacerdotes, e inclui em nós os leigos ativos na vida da comunidade cristã. E gostaria de elencar algumas delas, como de algum modo fazer perceber a sua inconsistência. Ouvimos frequentemente dizer que não é necessária a catequese de adultos porque temos muitas pessoas na Igreja. Sem dúvida que há ainda, pelo menos em alguns lugares, em algumas regiões, em alguns contextos, muitas pessoas nas igrejas, particularmente na celebração dominical. Mas o outro facto é que o número de pessoas presentes nas igrejas é cada vez menor. O outro facto é que faltam ali algumas faixas etárias, como é o caso das pessoas em idade ativa, como é o caso das famílias, como é o caso dos jovens e dos jovens adultos. Para além disso, trata-se
não somente de uma questão de número de cristãos ou de número de pessoas presentes nas igrejas, mas trata-se, acima de tudo, do modo como sentem a fé, como vivem a fé, como vivem a pertença à igreja, com tudo aquilo que isso significa do ponto de vista das suas alegrias, das suas esperanças e do sentido para a sua vida. Esta manhã ouvíamos uma leitura apaixonada de um parágrafo da encíclica Evangelii Gaudium que nos dizia que conhecer Cristo, conhecer a Igreja, estar em Cristo, estar na Igreja, fazer um encontro pessoal, não é para qualquer pessoa igual a não o ter feito, porque isso transforma e modifica a vida, tal como também podemos ouvi-lo nos 3 testemunhos desta tarde. Outra das dificuldades frequentemente apontadas, a catequese de adultos não se adequa à nossa realidade cultural, não se adequa ao contexto da nossa paróquia, à região onde todos, mais ou menos, somos cristãos, pela cultura, pela tradição, onde a maior parte fez o percurso da catequese de infância e da adolescência. Com certeza. No entanto, a catequese de adultos tem de ter em conta a realidade humana e cultural, bem como as circunstâncias próprias de cada contexto e de cada comunidade. Não pode ser tudo igual para todos. Agora, o certo é que todas as comunidades, todas as regiões, independentemente do nível cultural, escolar, etc., que tenham as pessoas dessa região, têm, à partida, capacidade para se encontrar com Cristo e para o conhecer. Capacidade para entrar na Igreja, viver nela a dimensão fundamental da sua fé. De outra forma, falaríamos da minoridade ou da incapacidade de alguns, por motivo da sua condição social, da sua condição cultural ou da geografia e do lugar onde residem, falaríamos da impossibilidade de alguns terem acesso ao dom de Deus, que é a fé e que é a possibilidade de encontrarem nela um sentido para a sua vida, que é o sentido da pertença à Igreja e o sentirem-se felizes e realizados dentro dela. Em terceiro lugar, ouve-se frequentemente dizer que não temos os catequistas devidamente formados nem com disponibilidade de tempo para se dedicar a essa missão e a essa tarefa. Creio que é para todos evidente que a melhor forma de preparar catequistas ou outros formadores é a ação. É que algumas pessoas porem-se a fazer caminho juntamente com outras pessoas, e não uns mestres dos outros, mas todos a procurarem ser discípulos e aprendizes, com certeza, com o Evangelho e com Jesus Cristo, aquele que seguem, mas também com os outros. Não é preciso que haja um nível de formação absolutamente extraordinário, fora do comum, para que alguém se possa pôr a caminho juntamente com os outros, à procura do aprofundamento da sua fé e, ao mesmo tempo, dando o seu testemunho e ajudando outros a fazer o seu próprio caminho de fé. Em quarto lugar, diz-se frequentemente que o clero, concretamente os sacerdotes, que o clero está sobreocupado com paróquias, com serviços inadiáveis, como são aqueles de caráter sacramental e litúrgico. É evidente que a vida dos sacerdotes está ocupada e deve estar ocupada. Mas a vida dos sacerdotes não pode reduzir-se, não se reduz de modo nenhum, à dimensão litúrgica e sacramental. Tem de incluir sempre a dimensão evangelizadora e catequética, bem como o serviço da caridade, particularmente nessa vertente daquilo a que chamamos a caridade pastoral. Dentre as prioridades na ação do clero está, sem dúvida, incluída a da catequese e a da formação cristã. Por outro lado, sabemos também que este processo de catequese e de formação cristã
não pode caber somente ao sacerdote. Neste processo tem de estar envolvida toda a comunidade, porque é a Igreja, enquanto povo de Deus e que é comunidade, que é evangelizadora, que é missionária. E, portanto, tem de estar envolvida toda a comunidade cristã e tem de estar envolvidos, para além do sacerdote, naturalmente, os dinamismos próprios dos diferentes órgãos de ação dentro da comunidade cristã. E, para além disso, tem de contar-se sempre, de forma absolutamente indispensável, com a fé, com o entusiasmo e também com o conhecimento e com a disponibilidade de alguns leigos que, se entusiasmados e movidos pela fé, encontrarão com toda a certeza, como sabemos que encontram, alguma disponibilidade. Em segundo lugar, há outro tipo de dificuldades que encontramos quando se fala na nossa comunidade diocesana da catequese de adultos. E outra parte das dificuldades encontra-se do lado dos destinatários, daqueles, então, a quem se dirige a catequese de adultos. Então, algumas dessas dificuldades. Dizemos frequentemente que as pessoas não estão abertas a novas propostas, que se contentam com uma fé tradicional, fruto de uma igreja de cristandade em que nasceram e em que cresceram. E a realidade mostra, e há muitos sinais, e houve aqui alguns testemunhos disso, que quando a proposta é devidamente apresentada como uma realidade bem estruturada, apresentada com convicção e com alegria, se conseguem alguns resultados. A realidade mostra que quando se toca nas questões essenciais, fundamentais da pessoa humana, sobretudo a questão do sentido da sua vida, das suas ações, do seu princípio, do seu fim, do seu viver, quando se passa por aí, quando a leitura passa por este tipo de questões e a provocação atinge as pessoas nesse âmago central da sua existência, que o interesse desperta e que as pessoas não somente se dispõem, como desejam e procuram. Em segundo lugar, diz-se que as pessoas estão demasiado ocupadas e não têm disponibilidade. É um facto que nós encontramos sempre tempo quando a questão nos interessa, quando nos toca por dentro, quando nos diz respeito. E com os outros passar-se-á exatamente a mesma coisa. Se houver convicção, haverá com certeza também, e há, sem dúvida, disponibilidade de tempo. Diz-se ainda que quase sempre aparecem os que já estão na Igreja e não se consegue chegar às periferias, que é a grande chamada de atenção do Papa Francisco, não só do ponto de vista da evangelização, mas também do ponto de vista da ação da Igreja e aos mais diferentes níveis. Devo dizer-vos que estou persuadido da convicção de que o Evangelho tem capacidade para entrar no coração de todos pela ação da graça. Porque o Evangelho é de Deus e não é simplesmente uma palavra ou uma metodologia humana. Mas o Evangelho não pode entrar no coração de todos se não houver proposta, e proposta ousada, e proposta cheia de ardor, se quisermos retomar os termos mais significativos da referência do Papa João Paulo II àquilo que chamou a nova evangelização. Diante desta Assembleia e do público aqui presente, devo dizer que, se não temos a possibilidade de mudar as circunstâncias em que vivem os destinatários da evangelização, concretamente da catequese de adultos, porque não vamos mudar o mundo por uma regra que possamos criar ou simplesmente pelo nosso desejo, então a única coisa que nos resta, a única possibilidade que temos é de mudarmos a nossa própria
atitude. Mudar a atitude dos agentes pastoral, dos agentes da evangelização, daqueles que já se assumem como igreja missionária a viver na corresponsabilidade. E nestes agentes que precisam de mudar de atitude, incluem-se com certeza os sacerdotes, incluem-se com certeza os leigos e os consagrados, que já se assumem, já têm a graça de assumir-se como discípulos missionários. A responsabilidade está, portanto, em grande parte do nosso lado. E o sucesso deste projeto está também em grande parte do nosso lado. Com certeza que acima de nós há sempre aquele que realiza todas as coisas. Só é possível, portanto, algum sucesso, só é possível semear, só é possível fazer trabalho, se nós, aqueles que somos os agentes da pastoral, da evangelização e da catequese, estivermos entusiasmados, se estivermos já movidos pela fé e se estivermos cheios de ardor missionário. Se assim não for, continuaremos a elencar as dificuldades, os problemas e as razões para nos escusarmos mais variadas, aquelas que enunciei e muitas outras que todos nós somos capazes de enunciar. De uma forma muito concreta, penso que há alguns meios indispensáveis para a implementação da catequese de adultos na nossa Diocese de Coimbra. E que há algumas pessoas, âmbitos que são essenciais. Aos sacerdotes gostaria de dizer que a sua iniciativa e o seu envolvimento pessoal direto é indispensável. Como todos sabemos, é o óbvio, é indispensável. Mas é o ponto de partida. Sem os sacerdotes, este processo, este caminho não se faz. Em segundo lugar, há outros agentes. Os sacerdotes, os párocos, todos os pastores, precisam de constituir um grupo de pessoas, um grupo de animadores que continuem a fazer caminho, que se assumam em caminho e não como pessoas absolutamente completas e formadas. Fazer caminho no sentido muito prático de conhecer os catecismos, de conhecer a metodologia, de conhecer os objetivos, as potencialidades e as dificuldades. Esta questão da evangelização e da catequese de adultos nunca é uma questão exclusiva da responsabilidade direta e imediata dos sacerdotes, mas não pode ter sucesso nem fazer caminho sem que isso também aconteça. É o povo de Deus, é a Igreja, com certeza, em que o sacerdote assume um lugar de grande relevo, porque convoca, reúne, forma e, de algum modo, conduz a própria comunidade cristã. O âmbito da catequese de adultos pode ser, com certeza, o âmbito paroquial. Acontece que, em muitos casos, a paróquia não tem hoje capacidade, pela sua dimensão, pelos meios humanos, etc., para realizar este trabalho. O que significa que, em alguns casos, será o âmbito paroquial, na maior parte dos casos, no nosso contexto concreto da Diocese de Coimbra, na maior parte dos casos será o âmbito da unidade pastoral. Por esta possuir um conjunto muito mais vasto de meios, dos meios humanos necessários para desenvolver este trabalho. Os destinatários, com certeza que os destinatários é todo o povo de Deus, mas nós achamos e privilegiamos aqueles que estão mais afastados da vivência da fé, os que têm uma fé menos esclarecida e menos comprometida, aqueles que estão mais à margem da vida da Igreja, os que procuram a Igreja por motivos práticos, sobretudo por ocasião da celebração dos sacramentos por si mesmos ou para os próprios filhos, ou aqueles que percebemos e sabemos
que andam numa situação de busca ou aqueles que inclusivamente ainda não assumiram que estão numa situação de busca e ainda estão tranquilos com as respostas que têm para a sua própria vida. Algumas condições para a implementação da catequese de adultos. A primeira, com certeza, é a fé. É o óbvio. Sem uma fé viva, alegre, feliz, fruto do encontro pessoal com Cristo, nós não damos passos, não iniciamos este caminho nas nossas comunidades. E isto envolve-nos a todos. Sem uma fé viva, alegre, feliz, fruto do encontro pessoal com Cristo, por parte dos sacerdotes, por parte dos cristãos, dos leigos, que estão ativos na vida da comunidade, este caminho não se iniciará. É preciso um forte sentido eclesial, é uma condição fundamental. Um forte sentido da comunhão eclesial que leva a dar ouvidos às exortações da Igreja, e elas são muitas e são claras e são explícitas, particularmente a partir do Concílio Vaticano II, como aliás ficou patente aqui numa das intervenções destas jornadas. E depois é necessário que haja também este sentido da comunhão com a Igreja diocesana. O desejo de estar com a Igreja local, de estar em comunhão com a Igreja local de Coimbra, leva a dar passos para implementar este caminho, porque esse desejo manifesta também a adesão às propostas da Diocese e aos seus planos, que não são propostas de uma pessoa, nem de um pequeno grupo, são uma proposta da Igreja local para toda a Igreja local. Portanto, não só a comunhão com a Igreja Universal, que nos tem alertado mais do que suficientemente para este aspecto, mas também a Igreja Diocesana, que inclusivamente inscreveu esta atividade dentro dos objetivos do seu plano pastoral, que foi publicamente e oficialmente apresentado para que seja seguido. Em terceiro lugar, é também uma questão de obediência. A obediência no sentido bíblico, no sentido evangélico. Além de ser obediência ao Evangelho e a Cristo, que manda anunciar e que manda ir por todo o mundo, levar a partilha da fé aos próximos e aos distantes. Portanto, além de ser obediência ao Evangelho e a Cristo, inclui também a obediência à sua Igreja. Igreja que, animada pelo Espírito, procura descobrir os caminhos mais adequados para proporcionar o crescimento da fé em cada tempo e em cada lugar da história. E sabemos como ao longo dos tempos e dos diferentes períodos da história têm variado os meios, os modos, portanto, e os métodos para atingir os mesmos objetivos. Em quarto lugar, exige-se uma atitude de humildade. Humildade que leva a reconhecer que não é cada um de nós o dono e o senhor das comunidades cristãs, mas que todos somos servos ao serviço do mesmo e único Senhor. A humildade faz-nos percorrer o caminho da conversão pastoral. Se não há nenhuma forma de conversão sem humildade, esta questão da conversão pastoral também não é possível sem humildade. Em último lugar, sinais de esperança. Estas jornadas de formação trouxeram, para mim, com certeza, penso que também para vós, muitos sinais de esperança para a vida da nossa Igreja Diocesana de Coimbra, porque nos mostraram muito daquilo que já se está a fazer e nos mostraram também e nos fizeram perceber muito do que nós já percebemos que é possível vir a fazer ao serviço, concretamente, da formação cristã dos adultos. Não nos fixemos demasiado nas dificuldades, embora devamos conhecê-las, dificuldades que são muitas. Procuremos antes fixar-nos nos objetivos a atingir, nos objetivos que se vão tornando cada vez mais claros
a partir do magistério da Igreja Universal, que nós procuramos que sejam assumidos dentro da nossa Igreja particular. Em matéria de catequese de adultos, devo dizê-lo, que é a minha convicção, estamos finalmente a passar da expressão repetida de intenções, de boas intenções, a uma prática tão ardentemente desejada pelas comunidades e, no nosso caso, tão amplamente referida nos documentos do Congresso Diocesano de Leigos e ainda nos documentos do Sínodo Diocesano de Coimbra. Estamos a passar dos desejos, das intenções, à ação. E isso, para mim, constitui um grande motivo de esperança. É certo que estamos ainda no princípio. Apesar de ser o princípio, há já muito trabalho feito com muito sacrifício e com muito amor. A experiência tem, com certeza, muitas fragilidades e muitos limites, mas é aquela experiência que nós somos capazes de realizar, que nós estamos conscientes de que pode ir muito mais longe. Estou persuadido da convicção de que se trata da catequese de adultos e da formação cristã de adultos, que se trata de um desígnio divino para a nossa diocese. A comunhão com Deus e a comunhão com a Igreja que somos há de levar-nos muito mais longe. Gostaria neste momento de agradecer a todos pela sua participação, dizer um grande obrigado pela vossa fé e pelo seu testemunho, um grande obrigado pela vossa alegria de evangelizar, um obrigado por aceitardes ser, juntamente comigo, vosso Bispo, comunidade de discípulos corresponsáveis, e também um grande obrigado por estardes comigo e com a Igreja Diocesana neste projeto da catequese de adultos. Muito obrigado.